Olá, boa tarde. E dei uma sumida, né? Mas voltei. Agora vou fazer uma enquete depois para saber qual é o melhor dia para estar fazendo a live. Vou colocar depois no meu stories, ok? Eu acredito que a quarta é o melhor dia. E aí, tudo bem? Boa tarde, boa tarde! Vamos fazer mais essa live sobre a criança e os traços de caracteres. Na live anterior eu falei sobre oral e masoquista, criança que tem esses dois traços predominando e como elas funcionam, certo? Hoje eu trago para vocês o oral com o rígido. Como é que essa criança vai funcionar? E o legal também é como é que essa mãe também com esse traço de caráter vai funcionar também, beleza? Vou aqui, lembrando, café com a Drica, hoje eu tô de chá. Bom, né? Vamos começar? Esperar um pouquinho o Instagram avisar que eu estou ao vivo para a gente estar falando. Vamos fazer uns alinhamentos antes? Lembrando, são 5 traços de caracteres que começam lá na primeira infância, na barriga da mãe e vai até o 5º traço, que é quando entra a sexualidade. Todos nós temos esses 5 traços, só que dependendo da nossa vivência em cada uma dessas fases, como foi mielinizado, tá? Esse traço, nós vamos ter uma porcentagem, vai ter uma distribuição aí. Isso vai depender dessa fase que você passou, isso vai depender também do ambiente que você do ambiente que foi mielinizado cada uma dessas 5 fases, tá ok? Como é que eu sei a porcentagem de cada um dos meus traços? Como é que eu sei como eu funciono, como a minha mente funciona para o mundo? Fazendo a sua análise corporal. Quem é que pode fazer minha análise corporal? Um analista corporal, tá ok? Que pode estar fazendo isso. Depois eu vou falar mais sobre isso. Bom, vamos começar então falando desses 2 traços que começou. Foi milenizado quando a amamentação, na amamentação, tá ok? Entrou a fase oral e na 5ª fase, que é a sexualidade, entrou aí o traço de caráter rígido. Essa dupla, vamos lá? Bom, você só descobre os traços da criança depois que ela vai passando em cada fase, até ter toda a melinização pronta, até ter todos os traços ali já distribuídos aí, cada um com a sua porcentagem. É a partir dos 8 anos de idade, tá ok? Que pode estar fazendo a análise corporal de uma criança. Só que antes a gente já consegue perceber ali quais os traços que estão predominando. Então, as crianças que choram bastante, as crianças que têm essa bochechinha que são mais sentimentais, mais emocionais, então aí tem aí a característica do traço oral. Crianças que gostam de estar abraçando, estar se tocando, são super emotivas assim, elas são sempre ao extremo quando elas estão muito felizes, elas hiper felizes, quando elas estão tristes é o pior dia do mundo para elas. Então elas são muito intensas, né? E o choro, ele é extremamente importante para uma pessoa oral. Eu vivo falando isso e eu vou continuar falando, porque o choro, ele é um recurso do traço oral. Importante porque
quem tem esse traço de oralidade, ele sente um vazio aqui, tá ok? E ele tenta preencher esse vazio, quando ele tá muito na dor, ele tenta preencher esse vazio. Então ele vai preencher buscando pessoas para estar ouvindo ele, ele precisa estar no meio de pessoas, e quando ele precisa chorar, e quando ele não tem isso, ele não tem um ambiente favorável para ele, não tem um ambiente saudável, um ambiente onde ele possa se expressar. O que acontece? Ele vai para a dor e ele tenta preencher esse vazio. Então ele vai preencher principalmente com comida. Quando ele fica adulto, aí ele vai preencher com outros vícios, com cigarro, com bebida, com drogas, com sexo, enfim, com tudo ele vai buscar preencher. E como ele está na dor, nada vai preencher esse vazio, entende? Ele não vai se saciar com nada. Nada vai estar satisfatório para ele nesse momento, ok? Mas vamos lá. Quando a criança, você percebe que a criança está roendo unha, entende? Ela está ingerindo algo aqui pela parte oral, porque ela não está conseguindo falar, ela não está conseguindo se expressar, então ela começa a entuchar aqui, tá? Então perceba isso. O que as crianças que têm bastante oralidade elas precisam? Elas precisam estar no meio de outras crianças. Eu sei que nessa pandemia é super difícil, mas por exemplo, pelo menos uma criança você tem contato que você sabe que ela tá segura aí. Então você propiciar encontros aí com essa criança, levar ela para onde tem jardim, para ela poder pisar na grama, pisar na areia, brincar na areia, tudo que é sensação, percebe? Tudo que está no sinestésico. Então, também a coisa do paladar. Então, quando ela tá quando o oral, ele tá no seu recurso, o que ele come, ele se sacia com aquilo. Então ele come, ele fica satisfeito com aquilo. Quando o oral tá na dor, ele vai comendo, ele nunca tá satisfeito. Por quê? Porque não tá preenchendo. Então, o oral, ele vai precisar disso, ele vai precisar desse espaço para conversar, para ser ouvido. E às vezes o que ele vai falar não tem o menor sentido, e nem para ele. Mas o que ele precisa é, colocar para fora, falar, porque senão ele vai colocar para dentro, entende? E aí esse vazio que ele sente aqui no peito vai ficar maior. Lembra, o traço do oral se deu por uma dor, que é o abandono. Então quando ele se sente abandonado, que as pessoas não estão conversando com ele, não estão dando atenção para ele não está sendo cuidado, ele vai ficando na dor, tá? E aí vem uma série de outras coisas que trazem também a dor, que vai deixando o oral cada vez mais na dor. Como eu falei, se o ambiente não é um ambiente seguro onde ele pode se expressar, se ele não consegue conversar com ninguém, se ele fica trancado dentro de casa. Eu sei que nessa pandemia é complicado, mas leva a criança para dar uma volta no quarteirão, para ver árvore, para pegar plantinha, para ver bichinho, para abraçar a árvore, para pegar as folhas que estão no chão, para cheirar. Percebe? Isso já vai dar um grande alívio. Tenta marcar um encontro com um amiguinho só para essa criança poder brincar, entende? Porque ela quer atenção o tempo inteiro. E é óbvio que nós pais, nós não temos essa atenção para dar o tempo inteiro. Ainda mais as crianças em casa com pandemia. Mas é importante você reservar esse tempo e tá levando essa criança para estar trabalhando esse sinestésico dela, para estar trabalhando essa parte dela que é mais emotiva, que é mais sensível, tá ok? E aí, quando ela tem também, junto ali, uma porcentagem alta também do traço rigidez, vamos lembrar o rígido. O que é? Ele entra no quinto traço, tá? Que é da sexualidade, é quando a criança percebe que o mundo é feito em pares. E ela não tem o par dela, então ela vai triangular com o pai e a mãe. Ou seja, se é uma menina, ela vai
trazer o pai ali, que vai ser o primeiro amor da vida dela. Se é um menino, vai trazer a mãe, que é o primeiro amor da vida dele. E aí vai fazer essa triangulação, sabe a famosa triangulação, a famosa síndrome de Édipo, a triangulação de Édipo? É essa mesma. Então, o que acontece? Vou explicar bem fácil para você, minha amiga mãe, entender. Quando o seu filho, você que é mãe, e aí o seu filho, ele começa a ficar muito apegado em você, porque ele entende que você vai ser o pai dele. E aí você, junto com o seu marido, com o seu namorado, enfim, que seja, você é o príncipezinho da mamãe, e depois o que acontece? Na hora de dormir, você dá um beijinho nessa criança e vai para a cama com o seu marido, com o seu namorado, enfim. Aí essa criança, o que acontece com ela? Ela se sente traída, ela se sente trocada. É aí que vem a dor do rígido, porque ele percebe que nesse trio aqui, ele não tem chance. Ele vai ser trocado mesmo. Então ele começa a desenvolver um corpo mais competitivo. Então é uma criança que começa a ser mais competitiva, sabe? Perfeccionista, competitiva. Então tudo ela quer fazer aposta. Tudo ela vai querer fazer aposta, porque ela vai querer ser a primeira. E aí ela vem no perfeccionismo também, que tudo que ela escreve, tudo que ela faz tem que ser perfeito. Se não for perfeito, não vai rolar. Ela fica aborrecida, ela refaz de novo. E aí são crianças extremamente muito proativas, que estão ali sempre querendo ajudar o outro, elas sempre estão querendo ajudar os pais, por exemplo, ajudar a mãe a fazer o café da manhã. E o mesmo acontece também com a menina em relação ao pai, porque ela entende que o pai é o amor da vida dela. E aí o pai de noite vai dormir com a mãe ou com a namorada, enfim. E aí o que acontece? Nesse triângulo ela perdeu. E é aí que vem essa dor, a dor da traição. Então ela vai, como é que entra os recursos aí? Ela vai tentar ser competitiva, essa criança, para que na próxima vez ela ganhe. Então imagina essa criança na escola, é aquela que sempre vai levantar a mão, que vai querer responder tudo. É aquela que vai, se tem rigidez com oralidade, é aquela criança que, por exemplo, numa aula online, ela tá o tempo inteiro falando e querendo aparecer. O tempo inteiro. E ela quer ser a primeira a terminar o exercício, ela quer ser a primeira a mandar fazer correto, e ela fica esperando que a professora diga: muito bem, você foi a primeira a fazer. Entende? Por quê? Porque ela tem essa necessidade de ser a primeira, de ser escolhida. Ela precisa, ela tem essa necessidade. E como o rígido, ele tem essa questão assim, como ele quer ser escolhido, ele monta vários esquemas. Ele não consegue focar em uma coisa só. Então acontece que esses, por exemplo, adultos aí, que fazem vários cursos. Isso faz parte da rigidez. Por quê? Porque quer ter várias opções. Porque se essa não der certo, eu tenho essa outra. E aí, às vezes, a gente acaba ficando perdido no meio disso. Você acaba olhando para tudo isso e acaba não executando nada. Porque quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, essa criança, ela como ela é muito executora, né, a rigidez é muito executora, então ela quer fazer tudo rápido, tudo depressa e tudo perfeito e tem que me escolher. Num jogo, numa brincadeira, ela tem que ser escolhida em primeiro lugar. Se ela ficar por último, isso para ela é a morte, entende? É a morte não ser escolhida. Por quê? Porque ela precisa ser escolhida. Ela tem essa necessidade de ser escolhida. E quando você cria um ambiente saudável, ó, de novo, percebe que é um ambiente, de novo, você cria um ambiente ali, onde essa criança, ela vai, ela tem um ambiente saudável e onde ela entende que tá tudo bem, ela tá em primeiro lugar ali no sentido assim, ela não vai ser trocada,
ela tem um lugar dela ali, que ela não vai ser trocada por outra criança, por exemplo. Então você vai fazer elogio num amiguinho, pode ser que isso para ela, se ela estiver na dor, não seja legal. Quem tem rigidez não gosta de ser comparado, jamais. Olha o seu irmão como é que faz direitinho. Opa, desculpa. Percebe? Você está comparando. A pior coisa que tem para um rígido é ser comparado. Porque cada um tem as suas características, cada um tem os seus traços de caráter, os seus traços de caracteres. E vai funcionar de um jeito para o mundo. Ninguém é igual a ninguém, cada um tem a sua história. E você tem que tratar as pessoas e tratar as crianças do jeito que ela precisa ser tratada. E não tudo igual. Você tem mais de um filho? Observa, cada um vai ter um traço. Isso é muito nítido. Porque, por exemplo, a minha irmã e o meu irmão, por exemplo, nós somos diferentes. Somos diferentes e cada um tem que ser tratado de uma outra maneira. Eu tenho bastante oralidade com rigidez, então eu sou muito competitiva e quero atenção, percebe? Então aí você vai lidar com cada criança da forma com que ela precisa ser lidada e da forma com que os traços dela fiquem no recurso. Então, para uma criança que tem bastante rigidez, você tem que dar competitividade para ela. Ela tem que estar competindo o tempo inteiro. Isso é saudável para ela. Saiba bem o que você vai estar competindo. Não vai colocar ela para competir com o irmão. Não. Não é isso. Tá? Não é isso que eu tô falando. Porque se esse irmão, essa criança aqui, se ela tem se ela tem uma porcentagem alta de rigidez e o outro aqui, irmão, não tem, esse daqui, por exemplo, vamos dizer que é oral, o oral não gosta de competir. O oral só quer abraço, só quer beijo, quer atenção. Percebe que não vai fluir? Então você vai fazer o esquema de competitividade aqui com esse e não com o oral. O jogo do oral é outro dessa criança que tem bastante oralidade. Percebe? Então assim, aí a criança que tem oral e rigidez, então ela vai estar nesse esquema. Ela vai uma hora ela vai competir, outra hora ela vai querer atenção. E quando cresce, se torna um adulto, e quando tá na dor, tá? Se vem traçando ali na dor, porque quando a criança tem bastante rigidez, quando é pequena, então ela é muito, ela gosta muito de aparecer, ela quer aparecer bem em foto, ela faz caras e bocas, ela é mais sensual, uma criança que tem assim uma sensualidade ali, porque faz parte do traço do rígido, essa sensualidade, tá? Então, ela vai querer se emperequetar, ela vai querer maquiagem, ela vai querer pintar a unha, ela vai querer várias coisas. E quando os pais vêm e podam isso, o que acontece? Essa rigidez é para dor. Porque isso é o que faz ela gosta de dançar, ela gosta de cantar, e aí os pais começam a cortar a asa dessa criança. O que acontece? Você deixa esse traço na dor. Quando essa criança crescer, essa menina, caso, e no menino também, tá bom? Se ele tem bastante rigidez. O que acontece? Virou adulto, esse oral e esse, que tem esses dois traços mais acentuados, tá ok? Vai ter uma disputa ali entre a menina e a mulher. E aí, ou a menina predomina, e essa mulher vai ser aquela menina que está na casa dos pais, que só quer ser cuidada, que não tem a proatividade de tocar a sua vida, e aí fica como vitimismo também, e a rígida está totalmente enterrada, ou então essa rígida que está atuando aqui, que está oculta ali, então ela não vai brilhar. Aí, o que acontece? O oral na dor vai engordar,
porque quer esconder essa sensualidade, esse plus a mais que a rígida tem, vai esconder atrás do oral, então vai engordar. Só que aí a rígida, ela tem o corpo bem definido, então mesmo gordinha você vai ver a silhueta. E muitas vezes pode acontecer dessa rígida também depois que essa criança cresce, ser uma mulher muito controladora, muito competitiva, mas na dor. Então, ela vai querer controlar até o tempo. Ela vai querer produzir o tempo inteiro, ela não vai querer descansar. Por quê? Porque não pode descansar. Porque se descansar, sabe o que acontece? As pessoas vão falar que eu sou vagabunda, que eu não sou produtiva. Olha que louco. E isso acontece, gente. E acontece. Então, essa mulher acaba não conseguindo dormir direito porque ela deita ainda pensando no que ela poderia ter feito e muita dor no corpo. E se essa rigidez ela tá muito na dor, você começa a ter problemas de muitas dores no corpo, problemas no útero, endometriose, tudo que relaciona a parte física do corpo, de dores nas costas, nas pernas, problemas na área sexual, problemas no útero, do homem também, tá? Do homem também. Por quê? Porque tá na dor, porque tá no controle, porque não solta, não se joga. Lembra que o rígido, além dele triangular, ele não se entrega 100%. Então ele nunca tá 100% em nada. Nem no trabalho, nem ele nunca se entrega. Principalmente quando tá na dor. Quando tá no recurso, ele consegue entender que ele pode sim se entregar. Entende? Que vai dar certo. E isso é o mais legal de tudo. Quando você consegue saber quais são os seus traços de caracteres e consegue entender como deixá-los no recurso. Como deixar um oral no recurso? Uma criança. Isso vale para adulto também, tá? Mas o foco nosso aqui é criança. Quando você olha para aquela criança e percebe que ela tá... Porque o oral, ele tem um olho tristinho, sabe? Ele acalenta. Então, ele tá precisando... Se ele tá muito na dor, ele começa a chorar muito. E lembrando que o choro é um recurso. Ele começa a se fazer muito de vítima, sabe? Ele volta a ser um bebezinho, uma criança. O que você precisa fazer? Aí começa a ter pesadelo também, tá? À noite. Você precisa sair um pouquinho com essa criança. Olha só. Você precisa sentar e ouvir o que essa criança tem para falar. Ela vai falar pra caramba. Ela vai falar muito. Porque o oral adora conversar, adora falar. E aí o que você vai fazer? Vai levar essa criança para pôr o pé no chão. Vai fazer essa criança, por exemplo, você vai levar para tomar um sorvete no meio da praça. Porque ali, aí ela não vai comer tanto, porque ela tá na natureza, ela tá contigo e ela tá tomando um sorvete. Entende? A criança, ela precisa desse espaço para ser ouvida. Ela precisa desse espaço para poder chorar sem você ficar apurrinhando a cabeça dela e perguntando: por que você tá chorando? Por que você tá chorando? O que foi? Que é o que mais nós mães fazemos, certo? Então para de fazer isso, deixa a criança chorar, dá espaço para ela chorar. Depois você vai ver como é que ela vai ficar mil assim. Ela vai sentir muito melhor e esse vazio não vai doer tanto. Rígido, rigidez. Deixa a criança, sabe? Se for o caso, compra, faz esmalte, que nem eu fiz para minha filha, por exemplo, peguei cola com... Você não quer esmalte porque é químico? Ok, que a criança é pequena, né? O que você faz? Pega cola, mistura com guache e passa na unha da criança. Eu fiz muito isso com a minha filha. Muito. Deixa ela pôr brinco, deixa ela se emperequetar, se enfeitar e tá tudo bem.
Se ela quiser dançar e rebolar, tá tudo bem. A tua função como pai e como mãe é amar, é cuidar. E ali você vai estar olhando a criança. Porque o problema é quando você fica desbirocando aí e achando que desse jeito, se a minha filha começar a rebolar, ela vai estar atraindo sexo pro lado dela. Aí você começa a pensar um monte de besteira. Para. Você tá junto. Fica junto. Observa. Vê as necessidades que a criança está precisando naquele momento. Entende? Beleza? Pro rígido, traz competitividade, brincadeira. Quem põe o pijama primeiro? Quem organiza o quarto primeiro? Quem faz isso primeiro? Competitividade, olha, super saudável. Quem põe o pijama primeiro? Vamos ver, eu vou limpar o banheiro enquanto você limpa o seu quarto. Vamos ver quem termina primeiro. Competitividade, super saudável, percebe? Ela vai estar fazendo a tarefinha dela e ela vai se sentir super feliz porque ela está competindo ali, entende? Lembrando, é importante do rígido, ele, nessa questão, o rígido, como ele gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, então você propicia para essa criança ter esse controle, porque não tem como, quem tem muita rigidez não consegue focar numa coisa só, não. Então, por exemplo, às vezes você está assistindo vou dizer por adulto, está assistindo uma aula e ali está rabiscando um negócio, ou está fazendo outra coisa. Isso faz parte do rígido, tá? Então não dá para exigir foco total em uma coisa só. Então, essas crianças são extremamente ativas, oral com rígido, são muito ativas, são faladeiras, adoram holofotes, adoram aparecer, adoram estar no meio chamando atenção, tá ok? E tem esse lado que adora emprequitar e tem um lado também que gosta do conforto, de sentar com a mãe e com o pai, comer uma pipoca, assistir um desenho e ficar confortável, e gosta de inventar roupas, tá ok? E a mesma coisa, eu foquei muito em menina, mas é também pro menino, tá bom? Então, hoje nós falamos sobre oral e rígido, tá ok? Essa combinação aí, para quem tem mais essa acentuação. Às vezes pode ter 3 traços que são mais acentuados, tá ok? Não é um só, beleza? Então, se você quiser saber mais sobre traços de caracteres, tem as minhas outras lives, os outros vídeos, onde eu falei sobre cada um dos traços, dos 5 traços, separadamente. Lembrando que esses traços começam lá na primeira infância e vão pro resto da vida, certo? Então, tudo que aconteceu na tua primeira infância influencia na porcentagem de cada um dos seus traços. O que aconteceu no ambiente influenciou também. E agora a questão é você se conhecer, como é que você funciona, quais são os seus traços predominantes aí, e dessa forma ver quais estão na dor e levar para o recurso. De que forma você todos os dias acorda e percebe, hoje eu tô mais controladora, e hoje eu não tô querendo abrir mão, e hoje eu tô querendo chorar. Então você vai trabalhando isso, você vai alinhando os seus traços de caracteres a partir do momento que você os conhece. Como é que eu faço para conhecer os meus traços de caracteres? É uma coisa muito pessoal. Através da análise corporal. E quem faz análise corporal? Analista corporal e comportamental. Então, se você quiser fazer a sua análise corporal e a análise do seu filho ou da sua filha, a partir de 8 anos, tá ok? A criança, vai lá na minha bio e entre em contato comigo para a gente agendar um horário, tá ok? Crianças menores de 8 anos, aí é legal você mãe, fazer a sua análise corporal e a gente fazer só um esboço
de quais são os traços dessa criança, se ela for menor de 8 anos, e aí você tem uma ideia de como lidar com ela. Porque como você vai saber os seus traços, você sabe quais são as suas dores, os seus recursos, e você vai ver os traços da criança, e aí você já tem uma ideia para estar harmonizando, criando aí um ambiente saudável, tanto para você, respeitando os seus traços, como respeitando os traços da sua criança, do seu filho, da sua filha, do seu marido e das pessoas que moram aí na sua casa. Beleza? Olha, Bia, querida, coach maravilhosa, linda, beijo. Então eu vou ficar por aqui. Quem mais estava aqui? Roberta, beijo para todo mundo que acompanhou a live aqui. Gratidão. Se você quiser agendar a sua análise corporal, meu contato tá lá na bio, tá ok? E a gente se vê na próxima live, e vou fazer na quarta-feira, tá ok? Depois vou colocar uma caixinha lá pra gente saber o melhor dia pra tá fazendo a live, tá? Porque eu vi que todos os dias não rola pra mim com criança em casa, fazendo aula online, não rola. E aí a gente vai alinhando tudo isso, vai pontuando e vai deixando cada vez melhor. Então, próxima vez que a gente vai se ver, vai ser na quarta-feira que vem, tá ok? Vamos falar de combinação de mais 2 traços aí, tá ok? Um beijo grande. Vai ficar gravado, tá ok? Essa live vai ficar gravado. E os outros traços estão lá no meu IGTV, tá ok? A gente se vê então na próxima quarta e vai vendo lá no Stories, porque hoje eu vou responder um monte de perguntas sobre traços e a criança, tá ok? Eu vou colocar os anteriores de novo para quem não viu e vou colocar uns novos lá, que vai ser super legal, tá ok? Beijo! Porque a minha criança estava aqui na Vita. Beijo, beijo. Beijo, Roberta. Beijo, Bia. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.